frutos justamente da experiência da leitura, da pesquisa, da sala de aula e chamar a atenção para uma temática que normalmente é usada para fundamentar, né, estruturar alguns sermões e depois talvez não tenha tido a atenção devida, mas eu gostaria de compartilhar essa temática e despertar para a leitura de material que a gente, graças a Deus, já tem, muita coisa em língua portuguesa, é pouco ainda, mas é uma temática que, à medida que a gente resgata, temos a oportunidade também de redescobrir, essa é a palavra, redescobrir a fé cristã para os dias de hoje. Olá, queridos, a paz do Senhor para todos. Prazer poder estar aqui mais uma vez na casa publicadora das Assembleias de Deus. Quero agradecer já de antemão o convite do nosso gerente, nosso amado irmão William, que está ali, e queremos parabenizá-lo por essa iniciativa de sempre promover eventos como este, que podem agregar valor, né, para a Igreja do Senhor Jesus. E nós estamos aqui com um grupo de alunos do Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu Lima, outros demais visitantes. Temos aqui também alguns alunos da Escola Bíblica Dominical ali em Jardim Paulista Baixo. E eu fiquei feliz, eu fiz um convite ontem para o Isaías, está ali atrás o Isaías. Ele é professor de clarinete do Conservatório Pernambucano aqui do Recife e também é crente, né? Congrega ali na Assembleia de Deus. Benfica, no Benfica, e seja bem-vindo, e demais irmãos e irmãs. Tem dois aqui que são da Missão Evangélica Pentecostal. Mandei a mensagem para eles, não é que eles vieram, nem disseram que vinha, nem nada, ficaram caladinhos e vieram. Muito bem. Meus amados, conversando com o professor Marcelo, nós vimos um tema interessante, acredito que vocês viram até naquele encarte. Nós colocamos a seguinte temática: os mártires da igreja primitiva, uma reflexão necessária para a igreja presente. Quero também agradecer a presença da professora Isabel, professora Rebeca, professor Josué, que estão aqui. Acredito que muitos alunos não vieram porque nós tivemos um recesso agora de 15 dias e justamente no período do recesso foi que houve a divulgação desse evento. Mas eu creio que em outra oportunidade teremos uma maior quantidade. Também quero dar meus cumprimentos àqueles que estão assistindo através desse vídeo, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Professor Marcelo, diante de uma temática dessa, daqui a pouco a gente vai entrar aqui no livro As Catacumbas de Roma, os mártires da igreja primitiva, que é o que o livro muito trata. O que seria um mártir? Porque às vezes pode surgir essa dúvida aí, né? O que seria um mártir necessariamente? O que o senhor poderia falar sobre isso? Ok, pastor Abraão. Claro, a figura do mártir está presente na história, né? Onde houver revolução, sempre existirá um personagem que se destaca e acaba que entregando-se de corpo e alma, né, às suas ideias. Há no Brasil indivíduos que são assim identificados também. O único diferencial da perspectiva cristã, né, conceitualmente, né, a figura do mártir muda, porque teologicamente a gente sabe que o mártir cristão ele defende uma fé diante de situações de intensa adversidade, mas isso não buscando preservar uma história propriamente sua ou uma ideia sua. É algo que ele tem convicção que vai perdurar, inclusive a eternidade. Então, o mártir seria alguém que, diante de uma circunstância adversa, submetido a intensos sofrimentos, né, ou suplícios, a dores muito fortes, e ainda assim ele não renuncia à sua fé. Então, ser um mártir é defender a fé em Cristo diante de qualquer circunstância, principalmente se a sua vida, sua própria vida, estiver em perigo e em risco, né? Então, fica caracterizado dessa maneira. Muito bem. Professor Marcelo, rapidamente, antes de entrarmos no livro,
Quais seriam, assim, claro que a história da igreja cita vários mártires na Bíblia, né, no início da igreja primitiva, e a história cita outros também pós o período do primeiro século. Quais seriam, assim, alguns nomes que o senhor poderia mencionar que foram relevantes tanto na igreja primitiva como no decorrer da história da igreja, como mártires? A gente fixou esse período porque é um momento que marcou a igreja, né? Que de fato a igreja pós-apóstolo vai ser conhecida a partir do testemunho desses homens e mulheres que mantiveram a fé, né, diante das perseguições, principalmente estatais, né, ou seja, do Império Romano. Ainda no primeiro século, a gente vê os mártires citados na Bíblia, como o primeiro mártir da igreja, Estevão, e você já dá para, se você ler cuidadosamente, você vai entender como se deu a intensidade, o nível de intensidade no qual foi processado, né, o Estevão, né, o julgamento ao qual ele foi submetido justamente por manter a sua fé, a sua convicção, ou seja, apedrejamento, né? Então você fica imaginando alguém que é morto por apedrejamento. Então a primeira pedra lhe atinge, a segunda lhe atinge, e você vai tendo as oportunidades de renunciar e se ver livre daquele suplício, mas à medida que as pedras lhe atingem, mais forte ele fica, mais resistente ele resiste. Então, a gente tem outro mártir também, o próprio Tiago, né, que foi preso, foi degolado, e tudo indica que a turba, diz a Bíblia, né, a turba se alegrava com a morte desse homem. Então, significa ou indica, né, que muitos outros também podem ter sido perseguidos, presos e mortos para a alegria da turba, e ali entre eles muitos judaizantes. A maioria dos apóstolos, na realidade, segundo a tradição, com exceção do apóstolo João, todos eles foram martirizados das mais diferentes formas, né? Me permita uma pequena interrupção. Até então o senhor tem falado sobre aqueles mártires da igreja, né? No sentido da igreja primitiva, que estão contidos na Bíblia, que fazem parte da história bíblica. Poderíamos dizer que o fato do martírio, há uma importância do martírio de pessoas que morrem por conta da fé. Isso teria sido relevante para a confirmação de que o cristianismo não era uma fraude? Porque será possível que o cristianismo seria uma fraude diante de tantas pessoas que morreram por esta causa? O que é que o senhor entende sobre isso? Isso contribuiu, sob essa perspectiva, para a vericidade do cristianismo? Ou não? Necessariamente não. Você pode utilizar, pode ser um argumento que dê sustentação, sim, à veracidade do cristianismo, né? Há outros autores, quem já assistiu, inclusive, Deus Não Está Morto, o 2, né? Onde Deus é julgado, o autor do livro, o Lee Strobel, né? Que é autor do livro, Em Defesa de Cristo, eu acho, né? Então ele justamente fala de um pressuposto importante para confirmar a fé cristã, que é o número de pessoas que compartilhavam a ideia. Então era tanta gente compartilhando a mesma ideia que ficaria difícil manter se isso de repente não fosse de verdade, né? Se fosse uma mentira, seria muito difícil manter aquele argumento. Então, no caso do martírio, outras religiões estimulavam o martírio. Há outros modelos de fé que estimulavam o martírio. A partir do século VII, por exemplo, surge um modelo de fé, né, como o islamismo, e a gente percebe que eles, e até hoje, alguns grupos mais radicais estimulam um tipo de martírio, né? Mas no caso do cristianismo é diferente.
É muito diferente, porque você tem um Estado tentando barrar o crescimento de uma ideia que surge numa minoria, num lugar muito distante da capital, e ainda assim é suficientemente capaz de sobrepor-se à cultura predominante, ou seja, a cultura romana, a cultura pagã. E qual é o custo disso? É o isolamento, as falsas acusações, como também a questão do martírio. E a tudo isso eles resistem, ao ponto de alguns líderes locais, e um bem destacado, Plínio, né, governador da Bitínia, que é um registro, é um documento, é uma prova externa à Bíblia da existência de Cristo, ele chegar a falar do modo, né, da forma como o povo cristão vivia naquele momento, de forma pacífica, ordeira, e ainda assim ele recebia processo, ou seja, algumas pessoas acusavam cristãos que, mesmo eles sabendo que eram cristãos, cidadãos exemplares, mas ele tinha que julgar, mas ele não sabia como. E aí hoje a gente tem, graças a Deus, essas cartas foram preservadas, né, e todo mundo tem acesso a qualquer documento histórico que confirme, né, historicamente a pessoa de Cristo, você vai ter essa referência de Plínio, de uma carta que de cartas, várias cartas, dentre elas a referência a Jesus Cristo é o movimento que ele escreve ao imperador Trajano. Então, de fato, o martírio, ou seja, a resistência à perseguição, ajudou sim a confirmar a dar legitimidade à fé cristã. Então, além desses apóstolos, me cite o nome de alguns que nesse primeiro século foram relevantes, assim como mártires, né? Então nós temos os mais conhecidos, claro que depois de João, né, alguns entendem, segundo a tradição, né, preservou essa história de que ele sobreviveu ao martírio, e quando, segundo a lei, quem sobrevive não pode mais ser submetido ao mesmo tipo de julgamento, tem que ser outro, né? No caso de João, ele foi exilado, que é um tipo também, é um tipo de martírio, né? Digamos. Exato. É uma punição também, é o exílio. Depois dele, nós temos Policarpo, né? Um bispo da igreja, muito conhecido de todos também. Discípulo de João, né? Discípulo de João, né? E ele conta isso no martírio, é narrado isso, claro, o martírio dele não é escrito por ele, né? Mas você encontra isso ou em livros ou isolados ou na coleção patrística, que inclusive também tem aqui, né, na casa. E nós temos outro grande e importante testemunho da história do martírio, Inácio, né, que assim, é uma história muito emocionante. A de Policarpo é emocionante. A Policarpo, né, bispo da igreja também de Antioquia, é levado preso até Roma, e ele escreve uma carta à igreja de Roma, que quando você lê não tem como não se sentir impactado e refletir, né, dizer o que é que eu estou fazendo, né? Então, para a gente ter ideia, então, ou seja, no caso na perspectiva de Inácio, a sua fé em Cristo, no seu Salvador, ou seu processo de discipulado, ele só estaria definitivamente concluído com o martírio. O que para muitos parecia ser um julgamento, o pior de todos, né? É uma exposição vergonhosa ao público. No caso do cristão, é a coroa, é o troféu da vida cristã, é o último passo do discipulado. E foi isso que ele deixou muito claro na carta que ele escreve aos romanos, pedindo para que não impedissem justamente de que ele chegasse nesse estágio, né, de ser confirmado publicamente seu processo de discipulado. Nós temos algumas irmãs também, jovens da igreja, muito jovens, né, da igreja africana, por exemplo, né, que foram presas depois de uma perseguição mais intensa do Império, e aí sim uma perseguição mais universal, e elas foram presas
Perpétua, né? Conhecida como Perpétua e Felicidade. E você pode encontrar esses registros também. Tem uma autora que fala bastante detalhado sobre isso, é Ruth Salviano, As Mártires Cristãs, mulheres que deram a vida por amor a Jesus, né? Então ela tem falado bastante sobre o papel da mulher na história da igreja, é um livro interessante também. Então, ela foi presa junto com sua escrava ou empregada, né? Ela tinha acabado de dar à luz, chegou a amamentar o filho na prisão. E a prisão, alguns historiadores citam que há tantos cristãos na prisão que não cabem mais malfeitor algum, de tantos cristãos que foram presos, né? E claro, quando você pensa uma prisão do 2º século, irmãos, né? Não é uma prisão como as de hoje. Se as de hoje as pessoas acham desumanas, imagine uma prisão do 2º, 3º século, né? Então ela está presa com muitos outros. E como ela é de família, digamos, família rica, então os pais vão tentar persuadi-la, né? Ou seja, fazer com que ela renuncie, ainda que temporariamente, à sua fé, saia da prisão e depois ela confessaria, né? E aí vocês sabem, quem acompanha, lê um pouco de história, sabe que isso de fato aconteceu na igreja africana. Inclusive, alguns bispos importantes, eles fugiram, alguns dizem, fugiram para o exílio para evitar a perseguição. Alguns voltam e aí a gente tem lá o problema donatista, né? Maravilha, né? Então vemos aí que há uma série de informações interessantes com relação aos mártires, essa questão das mulheres, muito interessante esse livro, que é pouco tratado nisso em relação a essa questão das mulheres que fizeram a diferença através do martírio, né? Sempre ouvimos falar muito do Policarpo. Dos mártires. Né? Mas tem dos mártires homens, mas as mulheres. E só tem esse? Eita. O senhor foi muito rápido, viu? Não, Eduardo Coutinho. Tá certo. Tá aqui, a gente não vai deixar ninguém pegar. Mas tem outros dela, né? As reformadoras. Sim, cadê? Mostra aí, Marcelo. Aproveita, porque já... Aqui tem as reformadoras. Essa daqui tem mais de um, professor, pastor? Mulheres que influenciaram a reforma e ajudaram a mudar a igreja e o mundo. Ruth Salviano Almeida e Jaqueline Souza Pinheiro. Não é uma perspectiva... Amém. Pronto. Olha, irmãos, não é uma perspectiva feminista. É uma perspectiva a partir de um olhar de uma historiadora. Uma historiadora, não? Né? Não é feminista. Muito bem, então é muito interessante. Tem outro dela aqui, mas esse é meu, parece que só tem esse. Ele já pegou aí. Uma voz feminina na reforma, a contribuição de Margarida de Navarra à reforma religiosa. Eu tenho alguns outros dela, esses outros são muito bons. Tem outro dela que eu também recomendo. Eu não sei se são dois, tem dois aqui, né? Um é meu. Uma voz feminina calada pela Inquisição, né? Que é outro tema histórico. Só tem esse aqui. Outro que tema tem de esse. história muito que me atrai também. Não. A religiosidade no final da Idade Média, as Beguinas e Margarida Poretti. Esse o senhor tem? Não. Também não? Tem agora, né? Que eu... Mas tem um aqui ainda, tá certo? Então, eu acho importante para as mulheres, né, esse despertamento, saber que, de fato, não é que a história da igreja ou a Bíblia é machista. Não é machista. Né? A Bíblia não é machista porque tem história de professor, mulheres. Desculpe, esse que o senhor falou que agora é seu? Então tem mais um sobrando aqui. Não, só um. Só tem um. Então, um é do senhor. É. E sobrou um aqui. Uma voz feminina calada pela Inquisição. Eu recomendo muito. Ok. O professor Marcelo, irmãos, ele é um grande leitor. Se os irmãos souberem, já foram na casa dele. O professor Josué frequenta muito a casa dele, mas é muito livro que esse homem tem. É impressionante. Ele tem uma quantidade de livros. A irmã Cida está lá, a esposa dele. Eu esqueci de apresentá-la. Fique de pé, irmã Cida, por favor. É a esposa do professor Marcelo, né? Ele tem muito livro, sim ou não? Não precisa responder. Tem livro que ele compra escondido, porque se ela souber... Pode sentar, minha irmã. Deus abençoe. Mas voltando aqui à temática. Professor Marcelo, falando sobre as catacumbas de Roma.
Eu queria que o senhor colocasse aquela imagem, aquela primeira imagem. Está aqui o passador, né? Liga aí. O senhor fez o curso aí de usar o passador. Vamos falar sobre o livro As Catacumbas de Roma, que trata sobre essa questão também de martírio. Muito interessante. E aí a gente vai falar uma coisa bem interessante para vocês. Eu queria já fazer uma pergunta para o senhor. Qual foi o uso principal das catacumbas de Roma, né? Estamos falando das catacumbas de Roma, durante os 3 primeiros séculos do cristianismo? Eu queria saber qual teria sido o principal uso. Eu tive o privilégio, uma única vez, professor Josué também, não sei se outros aqui presentes, de ir até as catacumbas de Roma, e é algo impressionante. Eu estive lá, é um lugar grande, subterrâneo, e que são muitos corredores, são mais de um andar, que é uma visão assim, traz terror, mas ao mesmo tempo que traz uma sensação de, poxa, alguém morreu pela causa do evangelho, muitos morreram. Então são corredores como esses aí. Obrigado. E você vê que cada um desses locais eram colocados os cristãos que eram mortos, e são diversos corredores desses. Eu andei justamente em corredores como este aí, bem rústico, como os irmãos estão vendo, no subterrâneo. Obviamente aí já estão iluminados, por conta daquilo que foi descoberto e etc. Então, professor Marcelo, eu queria que o senhor respondesse essa pergunta que vou fazer mais uma vez, que está totalmente ligado a esse livro aqui, As Catacumbas de Roma. Diga-se de passagem que esta foto da capa é a entrada das catacumbas, né? A gente chega na entrada e vai indo para o subterrâneo. Então, qual foi o uso principal das catacumbas de Roma durante os 3 primeiros séculos do cristianismo? Século I, II e III. Okay. Então, desde os primeiros passos, né, da fé cristã, ela foi procurando os seguidores, né, aqueles que compartilham desses valores, foram procurando o seu espaço. No primeiro tempo, no primeiro momento, se confundia muito ainda com a religião judaica. Então, eles se encontravam nos templos, né? A gente tem lá o registro de João vai com Pedro, né? Vão ao templo, tal, e vem a perseguição, e aí eles se espalham pelo mundo. À medida que vão se espalhando, aproveitando a diáspora, né, judaica, então eles tentam se reunir em algumas sinagogas. Então, até o primeiro século ainda, os cristãos eles vão desfrutar de alguns favores por conta dos judeus. Mas logo depois vai ficar muito clara essa separação. Então, os judeus, né, não querem ser confundidos com os cristãos, e eles vão ter uma atenção especial, né, do império. E, claro, os cristãos vão procurar outros ambientes para poderem se reunir. Cada local, né, vai ser de uma forma. Ásia, Europa, áreas mais orientais, né. Quando estão escondidos, né, eles recebem algumas acusações. No caso de Roma, quando a igreja chega a Roma, é a capital do império, né? É a maior cidade do império. As maiores mentes estão lá, né? A organização política, né, está lá. E, claro, que o cristianismo vai tentar, de alguma forma, se ajustar dentro dessa estrutura. Como o cristianismo ele não é bem recebido, e os cristãos precisam de um espaço para poderem se reunir, né, realizarem seus cultos, o que acontece? Eles vão procurando os lugares mais marginais, né, irmãos? Porque se você... mais que os difíceis, outros não frequentavam. Então, assim, são os lugares mais marginais. Então, vai fugindo dos grandes centros urbanos, onde normalmente se encontra a elite. Hoje é diferente, né? Mas naquele momento, ou mesmo se você chegar em qualquer nação
dominada, né, por algum ditador, você não pode se identificar publicamente como cristãos, porque a sua sentença é ser cristão, né? Então, você vai ser condenado por isso. Então, a gente vai sempre procurando os lugares mais marginais que ninguém quer. Nesse caso, as catacumbas são lugares subterrâneos. Então, quem moraria ou quem organizaria uma reunião pública num lugar de difícil acesso e quase impossível respirar, né? Por mais que ele tenha desenvolvido alguma técnica para que o ar pudesse entrar, mas quando a gente pensa na catacumba hoje, quem pensa em cemitério hoje? Fazer um culto no cemitério. Ninguém imagina isso. Então, naquele momento, era o que tinha para a igreja. Ela se reunia, que já é uma mensagem para nós, né? Às vezes a gente quer fazer realizar um culto, um momento de oração, a gente pensa muito na questão arquitetônica. A gente se preocupa muito com questões arquitetônicas, com aparência, e nos esquecemos, lamentavelmente, do que de fato é essencial. Um culto só é possível existir, de fato e de verdade, se houver adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, né? Então, o essencial do culto é esse, não é questão arquitetônica. Então, os cristãos buscam como um refúgio essas catacumbas, porque é lá que eles vão sepultar seus irmãos na fé. Existem algumas teorias sobre essas catacumbas, né? Pode ter sido a exploração de algum tipo de minério útil para o império, né? Na época ainda pré-cristã, inclusive, acontecem essas perfurações no tempo do imperador Augusto, que vai até mais ou menos o ano 14 da era cristã. Mas os cristãos, eles são os maiores responsáveis por essa estrutura subterrânea, né? Hoje tem aí mais ou menos, alguns acredito que chegou a 30 quilômetros de galerias subterrâneas. Então, como conseguem? É porque é um material fácil, claro, de perfurar e sólido, ao mesmo tempo ele é resistente, né? É lamentável até porque hoje a gente tem pouco material em língua portuguesa sobre isso. Mas se você fizer uma pesquisa, inclusive com as indicações que o autor do livro dá, com os referenciais bibliográficos, são úteis. Mas eu acho que 99% do que ele cita a gente ainda não tem em português. Seria até uma oportunidade também da casa pensar também nesse material de caráter mais histórico, né, e resgatar esse testemunho que o tempo não conseguiu apagar. Além dos papéis, nós temos, como o autor mesmo cita, um verdadeiro sermão escrito naquelas catacumbas. Então, ela vai ser útil para os cristãos à medida que ela proporciona um ambiente de reunião, de fortalecer a fé, e também é um lugar onde vão sepultar, né, que para a gente até hoje é uma cerimônia muitíssimo importante, sepultar nossos mortos. Mas quando a gente sepulta nossos mortos, vejam que você passa no cemitério, às vezes você vai olhando, além daquele impacto da morte, eu acho que não passa disso, né? Um dia eu vou estar aqui. Mas quem ia às catacumbas de Roma podia desfrutar de verdadeiras declarações de fé. E elas estavam expressas lá nas suas lápides, né? A gente pode dizer nas suas lápides. Tem algumas inscrições importantes que vão identificar os cristãos e também testemunhar a esperança deles além túmulo, a despeito dos não cristãos que tinham declarações, ou lá aquelas frases que a gente coloca, né, muito diferente, né, de alguém que não tinha esperança nenhuma. Então, os cristãos sepultam os seus irmãos, seus fiéis, e são lugares
que vão servir para renderem culto justamente por não disporem de um ambiente público aceitável, até porque era uma religião ilegal. Você falou sobre inscrições, eu vou aqui adiantar, temos muitas perguntas, eu acredito que o tempo vai ser muito curto, é um tema muito interessante. Por que existem poucas inscrições que se referem aos mártires nas catacumbas? Antes, porém, eu queria até que o senhor passasse aquela imagem, as imagens que o senhor estava aí, só para mostrar aqui, pode passar, aí está aí outra imagem. Pronto, essa daí já é um local das catacumbas. Vocês percebem que o piso aí da catacumba, ela já está mais trabalhado. Acredita que foi no período bizantino, bem depois, quando houve a descoberta, que eles deram assim meio que uma melhorada, né? Mas você percebe que havia dentro das catacumbas partes assim maiores para as reuniões. Além dos corredores, haviam locais que havia realmente um local parecido com meio que como uma sinagoga, né? Coisa do tipo. Então realmente eles se reuniam. Aí aquela outra imagem, professor Marcelo, que o senhor reservou, o senhor poderia inclusive depois explicá-la, não é isso? Mas eu queria saber por que há poucas inscrições assim com o nome, né, do cristão. Então, nas catacumbas. As catacumbas, segundo alguma tradição também diz, normalmente as cerimônias fúnebres elas eram realizadas com cremação, né? Mas era muito cara e era, na maioria das vezes, restrita aos cidadãos romanos, algo que estava impedido para muitos cristãos. Por ser caro, então eles sepultavam, não podia cremar, né? É uma das razões também. E nesses sepulcros, à medida que eles colocavam seus mortos e registravam, né? Por exemplo, você tem aí a tumba que, segundo as pesquisas que foram feitas, é o último Marte. De fato, há poucos registros de Marte. Uma das causas, já que a maioria, na realidade, poderia ter morrido em função da perseguição, né? Percebam que a figura do Marte, a partir de um momento da história, teve um papel, foi dado um papel que, na realidade, o Marte nunca cobrou, nunca exigiu. Né? Foi involuntário. As pessoas que sucederam, talvez para poder agregar mais seguidores, acabaram que dando um papel ao Marte que não era, que ele nunca pediu. Se você, de fato, se entrega por não se achar digno de viver, já que seu Salvador não viveu, como é que depois alguém igualaria você ao seu Salvador? É impossível. Então, o Marte jamais desejou, principalmente depois da morte. Então, o que a gente tem aí é uma inscrição que a gente chama de epitáfio, né? São essas inscrições nos túmulos. É bem arcaico, né? É uma linguagem, porque muitos não sabiam ler. Como é que eles escreviam? Então, os que não sabiam ler, normalmente colocavam figuras que estariam relacionadas à profissão do mártir ou daquele morto, né? Então, se ele é marceneiro, então você coloca lá ferramentas da marcenaria, e assim sucessivamente. Essa inscrição faz referência a um mártir. E está no livro. Está no livro aí a catacumba? Está no livro. Diz o seguinte: algumas, inclusive, mistura o grego com o latim, né? Como alguns podem perceber que tem palavras que a gente pode ler, né? Mas diz o seguinte: Lano, Marte de Cristo, descansa aqui. Sofreu sobre a perseguição de Diocleciano, né? Que foi a última, né? A sepultura é para a sua posteridade. Então não dá para escrever um livro, né? Então você bota uma inscrição resumida que possa abarcar e ter um sentido da vida desse homem e dessa mulher. O livro traz justamente essas histórias
e que vale muito a pena ser lido. Como nós vivemos num país cristão, as pessoas normalmente colocam inscrições cristãs, que é comum a todo, independente se é cristão protestante, se é cristão romano, se é cristão ortodoxo. Mas naquele momento, meus irmãos, os cristãos, só existiam cristãos e não cristãos, e os cristãos eram minorias. E aqui o autor relaciona algumas inscrições, não todas, porque aí, né, não seria um livro só para as inscrições, segundo ele. Uma informação interessante é que essas catacumbas elas foram fechadas com a queda do Império Romano, né, o avanço bárbaro. Então, eles roubaram muitas relíquias dessas catacumbas. Ficou fechada por aproximadamente 1000 anos. Impressionante, né? Ela só foi ser redescoberta, na realidade, no século XVI. Né? E aí o grupo religioso predominante... Nas proximidades da Reforma, né? Sim, 1500. e que o autor usa, inclusive, como um bom argumento a favor da reforma, né? Dos princípios da reforma. E aí a religião predominante usou isso para tentar fortalecer a fé dos cristãos, que estava sendo abalada com alguns movimentos religiosos, intelectuais e culturais. Mas esses epitáfios, como eu dizia, eles são muito importantes para aquele momento. São os escritos. Que ficavam porque enquanto os não cristãos, de alguma forma, eles questionavam a existência ou a morte na juventude, então você vai ver uma lápide de um cristão que morre jovem, adolescente, os pais ainda que chorando, mas lá a inscrição demonstra muita esperança na vida eterna, né? Então você tem de um lado um grupo que não tem esperança, né? Questiona a morte muito jovem, e o do outro lado, ainda que na juventude, mas uma esperança na vida eterna, no Salvador sem fim. Eu queria que o senhor explicasse o que foi o Edito de Galério, e com o Edito de Galério, o que mudou no uso das catacumbas. Temos visto que até então as catacumbas eram utilizadas para sepultar cristãos e outros não cristãos também, e era usado para culto, para reuniões. Mas com o Edito de Galério, quais foram as mudanças? Primeiro, o que é o Edito de Galério, em que período aconteceu mais ou menos, e quais foram as mudanças que ocorreram após esse edito? Certo. Os irmãos sabem que há muitos escritores primitivos. A gente tem a Bíblia, né? Mas uma forma de a gente conhecer o contexto bíblico da igreja primitiva é poder também acessar esse material extrabíblico, né? De escritores cristãos que vieram depois do fechamento do cânon. E aí nós vamos ter figuras como, por exemplo, Tertuliano, né? Que a gente conhece pela frase que o sangue, no caso dos mártires, né, é a semente, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos, né? Há uma outra frase dele, porque se questionava, porque muitos cristãos, mesmo sendo levados ao martírio, vendo a fera, né, se dirigindo para ele, para devorá-lo, né? E aí devorá-lo, a gente toma uma topada, né? É glória e aleluia, né? Agora você fica imaginando, está vindo o animal, né? Em sua direção. Bom, ali você já está morto, né, irmão? Você já está morto, né? Mas aí ele vem e vai rasgar você, né? Então, estraçalhá-lo. Até você não sentir mais nada, você vai sentir muita dor e muito medo, e que pode até dizer, eu vou renunciar, eu não aguento isso mais. Então a igreja foi muito perseguida, né? Décio, com o imperador Décio, ele infligiu uma perseguição universal, né? Depois de Diocleciano, são os mais conhecidos, mas Galério,
que deu sequência a essa perseguição no leito de morte, e talvez até também já arrefecido pelas constantes petições de homens sábios que se converteram ao cristianismo, né, e que deixaram escritos valiosos, né? Justino Marte, Tertuliano, né? Irineu de Leão, tantos outros, e que de alguma forma questionavam a perseguição do Estado e pediam mais tolerância, mais respeito, já que os cristãos contribuíam. A única questão dos cristãos era que eles não adoravam o Deus do Estado, não se submetiam, né? E Galério, no seu leito de morte, né, é sempre assim, de alguma forma ele quebrantou o coração, pedindo oração inclusive aos cristãos, e assinou esse edito de tolerância. É um documento que inibia, ou de alguma forma dava aos cristãos a liberdade de serem cristãos, né? O fato de você se declarar publicamente cristão não seria mais crime. Então, você poderia se reunir publicamente. Então, já que as catacumbas tinham tido um papel para protegê-los, né, em função da perseguição, agora, sem perseguição, o que fazer com as catacumbas? Eles continuaram realizando seus cultos lá. Até porque a gente não vai ter, até Constantino, nenhuma informação de grandes estruturas arquitetônicas para reunir crentes. As reuniões continuavam acontecendo nas casas dos irmãos, né? Não havia. A título de informação, templos. O Galério vem mais ou menos quanto tempo antes de Constantino, esse edito de Galério? Acho que é o anterior a Constantino. Exato. Então foram poucas décadas, né? Isso sim, 2 décadas. Menos de uma década, né? Porque é 311 na realidade, e Constantino 312, né? Que aí a gente vai ter o Edito de Milão. Ok. Já estamos chegando perto das 11 horas. Poxa, o assunto está tão legal, mas vocês têm seus compromissos também. Eu vou fazer a minha última pergunta, se o senhor deixar, né? O gerente William. E se alguém tiver alguma pergunta, também vai ser facultada aqui a oportunidade, tá certo? Estão gostando aí da palestra? Está interessante? São informações pertinentes, né? Que são inspiradoras para a nossa vida hoje, né? Hoje servimos a Deus e temos pseudos martírios, né? Muitas vezes você é cancelado pelos colegas da faculdade, né? Lhe martirizam ideologicamente e você já fica chateado. Mártires vivos. Mártires vivos, né? Fica chateado. Imagina esses homens. Mas vamos lá, tem uma pergunta aqui. Até então a gente está falando numa perspectiva bem positiva das catacumbas de Roma. Agora eu queria saber do senhor professor Marcelo, o senhor que é professor de História do Cristianismo, como a superstição influenciou a percepção das catacumbas quando foram reabertas. O senhor falou que ela ficou mais ou menos 1000 anos fechada entre o ano 500 e o ano 1500, mais ou menos, ficaram fechadas. Por que elas ficaram fechadas? E quando houve a reabertura, houve um uso, me parece, meio que inadequado das catacumbas. Eu queria que o senhor explicasse isso aí. Uma questão que o livro ele é interessante porque ele inicia construindo a estrutura social, política, religiosa do Império, para depois dizer como o cristianismo ele é superior a tudo isso. Sim. Inclusive aqui tem um livro editado pela CPAD, a gente precisa ler esse livro, porque eu acredito que ele fortalece a nossa postura apologética. É inimaginável. Inimaginável? Tem aí o livro? Alguém Tragam conhece esse livro? Pra gente ver esse livro. Alguém conhece esse livro, Inimaginável? Inimaginável? Aqui. Alguém conhece? É da Casa Publicadora? É. Inimaginável. Está com 40% hoje, ela? Por que esse livro é importante? O que seria do mundo sem o cristianismo? O que seria do mundo sem o cristianismo? Porque, né, na universidade,
onde a gente trabalha, a gente sempre tem alguém que diz, o mundo, principalmente esses movimentos modernos, o mundo seria melhor sem religião. A religião é o maior problema do mundo, é quem causa as grandes guerras, né? Então, quem fala isso, de fato, não tem ideia do que é religião ou, de fato, do que é sociedade, né? Alguém tentou, ou no caso da século XVIII, na Revolução Francesa, então tentaram acabar com a religião, né? A religião, mas não existe, inclusive o império, ele está num molde de religião, porque o imperador é um deus, né? O imperador é um deus. Veja aí, tem países lá no sul asiático, por onde você anda tem estátua do imperador, né? Querendo o quê? Ser lembrado, né? Ser adorado, né? Então, as catacumbas, elas ficaram fechadas por 1000 anos, né? O império cai mais ou menos, historicamente é reconhecido 476, as hordas, né, que descem do norte, né, as hordas bárbaras, invadem e saqueiam tudo, né, saqueiam tudo. E o pior não acontece justamente pelo papel do bispo, né, que exerce aí tanto um papel de religioso como de político, porque a capital do império não era mais Roma, né? Vocês sabem, já tinha mudado desde o ano 330 para Constantinopla. Ficou fechada e quando ela é redescoberta, imaginem, início do século XVI, início do século XVI, fortes movimentos de combate à hegemonia, ao poder, né, da Igreja Católica Romana. E aí você tem movimentos nacionalistas, né, a construção das nações e estados revoltadas com as taxas de impostos que são enviadas, incapazes de julgar seus próprios processos, muita gente questionando o poder papal, muita gente, principalmente a classe intelectual que começa a surgir com a ajuda do comércio, né, porque a gente tem aí um processo também de transição que acontece no tempo da reforma, né, do feudalismo, né, a burguesia surgindo, né, surgindo, né, a classe média e financiando movimentos intelectuais. E aí surgem as catacumbas. E o que é que a igreja faz com isso? Vai usar a seu favor para tentar trazer os membros que estão questionando a autoridade papal. O livro é esse. O que o nosso mundo seria sem o cristianismo? Jeremias Johnston, né? Então, irmão, tem muito livro que a gente precisa ler, mas eu acho que esse, para o nosso dia a dia, eu escuto isso, né? Eu escuto isso. Se alguém já questionou de outra forma a minha fé, porque a nossa fé, ela não é só atacada diretamente. Alguém diz, não acredito no cristianismo, mas as pessoas fazem um caminho. E eu me lembro que eu trabalho num setor e uma das chefes lá recente, e que visivelmente pertence a campos de cosmovisões distintas do meu, totalmente distintas. É bom que nós dois somos radicais. Cada um com sua perspectiva. Radicais no sentido de que ela não abre mão do que ela acredita e eu não abro mão do que eu acredito. E aí a gente falando dos conflitos no Oriente Médio que tinha surgido, e ela com a opinião dela e eu com a minha. Eu disse, eu sei onde vai chegar isso. Porque isso é só um meio, né, irmão? Porque o que é que ele quer? Vai nos atacar. E não é só uma questão de debater cosmovisões. Não é isso, não. Eu sei onde ela quer chegar. E eu deixei isso muito claro já para ela. Então, esse livro aqui nos ajuda. O que seria do nosso mundo sem o cristianismo? Inclusive, tem uma fala do Lee Strobel aqui. Então, se ele está dizendo, irmão, é bom acreditar nele. Então, assim, ele começa com um trabalhador que vai para Alexandria. Ele deixou a esposa grávida. E lá de Alexandria, ele escreve uma carta para a esposa, né? Tem aquelas recomendações de praxe. E aí ele diz, olha, e aí, a criança nasceu? A irmã já deu? Né? Então, a criança nasceu,
Então, diz assim, se for menino, né, contrata uma empresa e faça as boas-vindas a ele. E se for uma menina? Jogue fora. Se for uma menina, jogue fora. Descarte. Né? Então, assim, já imaginou isso? E querem, de alguma forma, ressuscitar, né, esses princípios hoje. Estão tentando ressuscitar. E quem é o único que pode mudar esse cenário? É a cosmovisão cristã. Então ele começa assim e aí vai, né, desenvolvendo essa temática que, quando eu li o resumo dele, né, a sinopse, eu disse, eu preciso ter esse livro, né? Como muitos outros, a gente lê a sinopse, quem prepara a sinopse de um livro merece um prêmio Nobel dele, não merece, né, irmão? Porque, irmãos, os editores, ou eles escrevem, ou eles extraem o conteúdo do livro de um jeito, e a gente vai e compra só pela sinopse. E eu comprei, mas vale, eu digo, vale muito a pena. Ah, o senhor quer vender livro? Também, né? A CPAD só vive se vender, mas é uma literatura de qualidade, irmão. Útil. Promove crescimento. Promove crescimento e você vai ver quanto vai ser útil no seu dia a dia. Mas muito bem. 1500 foi reaberta as catacumbas, certo. E aí? Então, vocês sabem que dos embates de Lutero foi a questão das relíquias, né? E as relíquias, até hoje, são símbolos religiosos com limitados poderes, né? São símbolos religiosos. Por exemplo, qual é nosso símbolo religioso mais importante? A cruz. Para o protestantismo. Mas você anda com a cruz? Não. Então é quase que irrelevante, né? Mas a gente tem um símbolo religioso para o nosso contexto mais importante ainda: a Bíblia. Quando você anda com a Bíblia na rua, irmão, pronto. Você não precisa dizer mais nada. Ande com a Bíblia. Ah, mas eu tenho uma Bíblia no celular, eu tenho uma Bíblia. Tem movimentos que estimulam a leitura da Bíblia independente. Não. Nós temos que estimular o uso da Bíblia, sobretudo o livro da capa preta. Foi assim como o movimento ficou conhecido, né? O livro da capa preta, ou o povo do livro. Que os judeus também ficaram conhecidos. O povo do livro. Então a Bíblia física, ela tem um papel importante, porque quando você coloca ela, onde é que a gente anda com ela? Quando você bota ela aqui, passa na rua, irmão. Identidade, né? Não tem inferno que aguente, né? Não tem inferno que aguente. Aí o povo começa, lá vai isso, lá vai um bode, lá vai um protestante, lá vai um crente. Então, é muito diferente. Olha, irmão, quando entra alguém no ônibus, com a Bíblia na mão, o povo treme, irmão. O povo treme. Pois nada. Sim. Tabeliê do carro. Pronto. Tem uma canção que, inclusive, a mãe bota, né? O filho rebelde bota uma Bíblia dentro da mala, né? Então, quando param, abre, tem uma Bíblia. Então, ainda há respeito. A Bíblia é uma autoridade. Sim, sim. Uhum. Não pode ter sido esse irmão, né? Um rebelde, aí ele se volta. Então, veja. Muito bem. E é aí, um símbolo 1500? importante. Eu estou curioso. Então, é um símbolo importante. Então, veja, só que tem a Igreja Romana. As relíquias. Como a Bíblia era de uso restrito, ela proibia que a Bíblia fosse lida. O índice de analfabetismo era muito grande, né? Todos vocês sabem disso. Então, a reforma é responsável pela reeducação do mundo. Sim. Então, qual era a melhor maneira de você fidelizar esses seguidores, se eles não sabiam ler? Era usando símbolos. Como é que a gente ensina crianças hoje? Usando imagens, né? Que transmitem uma mensagem. Aí você bota lá um menino
com uma roupa antiga e ele tem um pedaço de tecido na mão e na ponta tem uma pedra. Aí você diz, esse menino aqui é Davi. Esse pedacinho de pano aqui, olha, isso não é um pano qualquer não, isso aqui é uma arma. Né? Você diz que é uma arma. E aí você sai dizendo, aí a criança olhando. Então as relíquias tinham um papel muito importante, né? De ensinar essas pessoas que não sabiam ler. Por exemplo, você chega na casa de Frederico, né? O saxão, que foi uma pessoa muito importante para Lutero, né? Dono lá da universidade onde Lutero começou a ensinar. Quem já assistiu o filme de Lutero e as pessoas tentam reproduzir, então eles têm uma sala aqui, né, desse tamanho, cheio de quê? De relíquias. E aí tem de tudo, né? No filme, inclusive, eles estão fazendo uma exposição do cérebro de João Batista, né? Agora, interessante, tem um cérebro de João Batista aqui e tem outro, porque agora não dá mais para dizer que tem dois cérebros, né? Mas antigamente. Então, eles tinham um cérebro de João Batista lá na Alemanha, cérebro, né? E outro em Roma, digamos. Ao mesmo tempo, está havendo um evento e as pessoas estão indo lá contemplar aquela relíquia. É dito que... E as lascas da cruz de Cristo? Daria para construir cruzes o suficiente para dar uma volta no planeta. Só que hoje ninguém pode fazer isso. Irmão, como é que pode? O senhor está dizendo que tem um cérebro aqui, olha, estão fazendo uma presença. Não tem como mais fazer isso. Então, apesar de usarem relíquias, mas ela tornou-se quase que obsoleta. Até por questões culturais também, né, materialistas. Então, quando descobriram as catacumbas, pronto, ele disse, agora é minha vez. Lá estão os ossos dos santos. Homens santos. Pronto, aí pegou homens santos, não o santo no sentido da igreja primitiva, né? Piedoso, mas agora um santo com um poder que foi atribuído suficientemente capaz de promover a sua oração. Olha, está aqui, se você tocar, se você fizer uma oração com essa relíquia, se você tiver essa relíquia, suas orações, o seu tempo no purgatório vai ser reduzido. Quanto custa essa relíquia? Ele não vai doar a relíquia. Ele não vende, ele não doa a salvação, ele vende a salvação. Porque as relíquias acabam que se tornando meios da graça ou meios de salvação. Então, lamentavelmente, elas acabaram que tomando essa proporção. Hoje tem um caráter mais turístico, né? Quem vai a Roma quer visitar as catacumbas romanas, não pode acessar todas, né? Alguém diz que chega a sete andares, né, de catacumba, 4, né? Mas porque o acesso é restrito, né? Algumas podem ter caído por conta das invasões. Pessoas também que usavam as catacumbas para promover festas mundanas, né? Então, assim, elas tiveram esse papel que foi importante na época para a Igreja Romana, mas não foi o suficiente para impedir a reforma, que para a reforma, nesse caso, era um testemunho histórico de que a reforma estava no caminho certo.